Olá, é um prazer estar por aqui de novo. Esse é o Mundial Telenotícias, com uma análise bem crítica sobre os principais acontecimentos do dia no Brasil e do mundo. Hoje nós vamos continuar abordando essa questão da USAID, ou USAID, ter influenciado nos rumos da política brasileira. Isso é extremamente grave. Nós vamos mostrar as novas delações do ex-funcionário do Departamento de Estado americano Mike Pence, que está andando por todos os Estados Unidos, revelando as mazelas do ex-presidente Joe Biden, principalmente com relação ao governo brasileiro do PT. A coisa está ficando realmente muito esquisita e você vai ver o que Mike Pence disse a respeito de um ministro que teria sido treinado pelo governo americano para fazer exatamente o que fez. As histórias de Mike Pence estão explodindo em todo o território americano e, como consequência do que ele anda dizendo por ali, a repercussão em outros países tem sido muito grande também, inclusive no Brasil. No que interessa aos brasileiros, ele tem revelado todo um esquema criminoso e vergonhoso para retirar o ex-presidente Bolsonaro do poder nas eleições de 2022. O cara está fazendo revelações incríveis com uma segurança de impressionar. Ele parece mesmo saber muito bem o que está dizendo e ainda conta com o apoio massivo do governo de Donald Trump e do poderosíssimo Elon Musk. O curioso é que ninguém no Brasil ainda teve peito para protestar contra o que ele anda denunciando. Não há ninguém pedindo para ele mostrar provas ou dizendo que ele está mentindo. Nem mesmo não há ninguém colocando ele em nenhum inquérito das fake news. Mike Pence não está sendo investigado pelas autoridades brasileiras, incrivelmente. E será por quê? Será porque ele está cheio de provas e as colocará à disposição assim que for demandado? É o que parece. As provas já existem de montão e estão em poder de Trump e de Elon Musk. Eles estão tomando cuidado para que não se perca absolutamente nada e vão revelar tudo, tintim por tintim, ao povo americano. Tudo vai aparecer no momento certo, na hora certa, e estão matando os envolvidos pela unha, um a um. Quem diria que isso algum dia aconteceria? A intenção de Donald Trump, Elon Musk e Mike Pence, neste exato momento, não é fornecer provas para os brasileiros, não. Eles estão atuando para esclarecer o que o governo de Joe Biden fez para os americanos. Eles estão preocupados, preocupadíssimos e interessados em resolver a questão deles primeiro. Estão revelando que a USAID financiou a criação da pandemia, que virou uma ferramenta de desvios de fundos e que financiou a derrubada de governos estrangeiros, inclusive o do Brasil. Elon Musk quer o fechamento imediato desta agência, já que, de tão corrupta, ela não cabe mais reparos, tem de ser fechada e rapidinho, e os envolvidos, todos eles, devidamente punidos. Obviamente que vai sobrar para outros países da Europa, como França, Itália, Alemanha, e também todos os outros que inclusive compõem a OTAN. Mas também vai sobrar para os latino-americanos, como Peru, Colômbia, Venezuela e Brasil. E dependendo do que eles irão mostrar, tem muita gente que está literalmente ferrada. Nós estamos com uma fala nova de Mike Pence, fornecida a um importante programa de podcast nos Estados Unidos. É uma fala que preocupa pelo teor e segurança que foi apresentada. Lembrando que ele estava falando sobre os acontecimentos gerais e citou o exemplo específico do Brasil, onde ele afirma que as autoridades brasileiras receberam dinheiro vivo e foram treinadas nos Estados Unidos para atuarem exatamente como estamos vendo nesses últimos tempos. Vamos agora dar uma olhada no que ele disse. Veja. So in 2016, Donald Trump won the U.S. presidency, and along with his rise to power, a ring of so-called populist candidates began winning elections all over the world. For example, in Europe, you had Marine Le Pen, Nigel Farage, Matteo Salvini,
the Vox Party in Spain, the rise of the AfD Party in Germany. And at the time, NATO and the U.S. foreign policy establishment were worried that populism, because it's the will of the people rather than the consensus of the institutions, it's basically a nationalism versus globalism story here, was going to just destroy and basically end the so-called rules-based international order. Brexit would give rise to Frexit, Spexit, it'll exit, Grexit. The EU would come undone, NATO would come undone, and the ring of populist leaders in countries in South America and in Central Asia would form what they feared was essentially a new non-aligned movement. The non-aligned movement was this pact of countries during the Cold War who said that they were not aligned with either of the two major powers, the U.S. or the Soviet Union, that they would do business with both, which was a big thorn in the side of the U.S. foreign policy establishment, who wanted to starve out the Soviet Union economically and block the interlinkages. So they feared that these populist political candidates would, destroy the rules-based international order and form this new non-aligned movement bloc. And so when Bolsonaro won the election in October 2018, USAID and its web of sister entities in the foreign policy establishment, in particular the National Endowment for Democracy, decided internally and talked about this even in their own panels and source documents, that Bolsonaro was a populist threat to democracy. And as democracy promotion programs, USAID is and National Endowment for Democracy are, that they then had the remit to overthrow the government of Brazil in order to stop the populist attack on democracy there. And so what they did is they then flooded the zone. They more than doubled the USAID budget and NED budget for Brazil, more than doubled the so-called foreign assistance. But what they pumped that into were into anti-Bolsonaro institutions. And what really activated me on this issue, as someone who's centrally focused on internet censorship, is that USAID and NED capacity built, meaning they funded and built all of the key institutions inside of Brazil that Brazilians think, if they don't know this backstory, are Brazilian, but are in fact on the payroll of the U.S. government in order to advocate for the passage of censorship laws and even to construct the machinations and operations of the very censorship court, the TSE. This is the subsection of the Brazilian Supreme Court that's responsible for adjudicating elections and for censoring the internet in the name of preserving the integrity of elections. Right. This is the Moraes judge. Moraes, yeah. And so they packed that court. They packed it with their judicial clerks, with their legal folks. They packed it with their disinformation flaggers. They helped form the disinformation task force at TSE. The U.S. government, USAID and NED, even brought in de Moraes and as well as the head of the STF for training on disinformation, so that they could personally micro target, and use the best American censorship techniques in order to nuke Bolsonaro from orbit. Caramba! O cara disse que ajudaram a preparar e escolher os nomes do tribunal. Ele citou o nome ali, o TSE, e disse que os ministros foram levados para os Estados Unidos para treinamento e estavam na folha de pagamento do governo americano. Isso é grave demais. Alguém precisa falar sobre isso? Alguém precisa esclarecer isso? O cara disse que os ministros brasileiros foram levados para treinamento nos Estados Unidos e que estão na folha de pagamento do governo americano. Ou seja, não há como as autoridades brasileiras negarem isso se for verdade. Já imaginou o tamanho do problema? Ali, na folha de pagamento, vai constar valores e locais de depósito. Ficou ruim demais. Com base nisso, o presidente Donald Trump ordenou o fechamento imediato da USAID e disse que ela está repleta de fraudes e corrupção. Os diretores desta agência estão tão assustados neste momento que orientaram os funcionários a não dizerem nada, absolutamente nada do que for perguntado pelo governo, o novo governo de Donald Trump. E ainda disseram que não atendem a nenhum governo ou autoridade e que só obedecem a eles mesmos. E recebem dinheiro do governo americano. E dizem isso.
O novo secretário de Estado, Marco Rubio, disse que vai tomar providências drásticas para acabar com essa insubordinação. Como ele mesmo chamou, disse que os funcionários da agência que fechou estavam tão arrogantes que não aceitavam ordens. É claro que eles não vão aceitar, estão assustadíssimos. Esse é o primeiro momento, até pensarem numa outra solução. O pau vai torar em cima de todo mundo, você pode ter certeza disso. E nós temos uma outra fala do Mike Pence em outra situação, onde ele traça o perfil do ministro em questão, que está sendo cogitado neste esquema cabuloso, envolvendo o governo esquerdista do ex-presidente Joe Biden. Só lembrando que Biden e o filho dele, o Hunter Biden, também foram acusados de outros crimes graves enquanto ele era o presidente dos Estados Unidos, corrupção, desvio de recursos e muito mais. Vamos ouvir agora o que disse Mike Pence. So, Brazil has this tyrant judge, de Moraes, right? This is the current war between Elon and this, the head of Brazil's censorship court. It's called the TSE. It's a subcourt of Brazil's Supreme Court, the STF. And so a lot of people see the actions of this one tyrant judge who basically has this ability to issue an edict, and then anything posted online becomes instantly criminal. Sitting parliamentarians in Brazil call the current president, Lula, a thief. And the judge says, you're not allowed to say that. The person faces, a criminal judgment for demeaning the current president. Going after journalists, going after politicians, going after ordinary civilians by any edict. But there's a whole censorship substructure to what de Moraes is involved in. There's, advisory councils. There's a whole coterie of flaggers who propose the things to be flagged, who do the narrative network mapping, who challenges the results of Brazil's 2022 election. Well, they need these outside institutions to create this whole narrative network map. These are U.S.-funded and U.S.-backed channel institutions who provide the entire substructure. It's a Brazilian spider, but the spider web was laid by the U.S. State Department, USAID, the National Endowment for Democracy. I can go through all their roles. And the fangs of it are star-spangled spangs. This is the U.S. the U.S. State Department trying to take out its political opposition in Brazil. They went to war with Bolsonaro. They called him Trump of the tropics. They're waging the same campaign against Bolsonaro that they did through their own intermediaries to take out Trump during his term, to censor him on the internet there, and that they're using to censor Trump today through their work with the EU. They're just doing that in Brazil to stop Bolsonaro. Caramba, os caras achavam Bolsonaro como o Donald Trump dos trópicos e por isso tinham que removê-lo do poder? Eita! E vai ficar difícil a defesa dessa turma agora, hein? Lembrando que essas acusações não foram feitas para o Brasil exclusivamente, para o Brasil apenas. Então não há a menor possibilidade de alguém dizer esse cara aí é comprado pelos bolsonaristas. Absolutamente. Não tem nada a ver, isso aí é uma campanha que está acontecendo dentro dos Estados Unidos para esclarecimento do povo americano sobre as mazelas do ex-presidente Joe Biden. Elas são parte dessas revelações feitas pelo ex-funcionário do Departamento de Estado americano. Então, é extremamente complicado, muito complicado. E, consequentemente, nessas revelações, no meio de tudo isso aí, surgiu o Brasil, onde o governo americano, com grande força, segundo as denúncias desse whistleblower, ou seja, esse denunciante, Mike Pence, atuou com muita força para derrubar Jair Bolsonaro, trazer Lula de volta ao poder e fortalecer as cortes em questão, STF e TSE. Isso é o que diz a denúncia. Mas também tem causado muita indignação entre os parlamentares do Congresso Nacional. O deputado e filho, Eduardo Bolsonaro, subiu à tribuna irritadíssimo e fez o seguinte pronunciamento. Veja. Eu inicio pedindo que o meu discurso seja veiculado na Voz do Brasil e informando que existe um grande escândalo ocorrendo nos Estados Unidos
mas que tem impacto direto aqui no Brasil. Um servidor do State Department, que equivale ao nosso Ministério das Relações Exteriores no Brasil, de nome Mike Benz, agora que trocou o presidente, não é mais Biden, é Donald Trump, está jogando no ventilador todo o financiamento norte-americano para o aparato de censura no Brasil. Vou começar pelo final dessa história. A conclusão dele está lá na Rede X, onde ele colocou uma parte da sua denúncia e disse: se a agência USAID, que é a agência que promove os direitos humanos para fora dos Estados Unidos, se essa agência não existisse, Bolsonaro seria o presidente do Brasil. Essa agência, junto com outras, era responsável por enviar o dinheiro do pagador de impostos norte-americano para doutrinação de jornalistas no exterior, reformas do poder judiciário e, acredite se quiser, até interferências em eleições. Por trás existe a CIA e outras agências do governo Biden, altamente ideológicas. Não se engane, isso nos Estados Unidos, ninguém fala algo nesse sentido e acaba por aí. Essa questão vai para dentro do Congresso norte-americano e eu aqui, da tribuna do Congresso Nacional, já falo, estamos em contato com parlamentares norte-americanos para que essas denúncias sejam avaliadas. E lá não é igual aqui não, que o cara pode chegar e mentir à vontade, fala até que é direito à autodefesa. Lá, quem mente no Congresso americano para um deputado ou para um senador é crime. A gente vai assistir uma devassa dessas contas que a secretária, a porta-voz da Casa Branca, já começou falando do dinheiro enviado para Peru, para uma ópera trans, para Sérvia, para Colômbia, sempre com a desculpa de combate à desinformação ou às agendas DEI ou agendas woke. E aqui no Brasil, não foi só a Atlantic Council ou a USAID que mandou dinheiro, não. A gente tem a Embaixada Americana. Deu R$170 mil para a instituição do Felipe Neto combater a desinformação. Vamos dar uma olhada nisso daí. E lá, eu vou te falar, as pessoas serão responsabilizadas. Será que custa muito pensar, colegas parlamentares, Pereira, Sanderson, será que existe autoridade brasileira por trás disso? Será que Alexandre de Moraes compactuou com esse ataque à nossa democracia? A gente vai passar essa história limpo. Não há mal que dure para sempre. E pode ter certeza, quando isso tudo for exposto, Jair Bolsonaro será concorrente à presidência da República desse país e retornará à presidência, o local do qual nunca teria saído se não fosse uma manobra canalha e baixo nível para tirar um pinguço da cadeia e botar na presidência da República. Agora está aí o problema para todo mundo, né? É gasolina a R$7, é inflação, é corte de benefício, aí toda hora fala, não, vamos taxar o Pix. Aí fazem o vídeo, eles voltam atrás. Não, vamos pegar aqui o pessoal do LOAS, pessoal miserável. A gente coloca, expõe e eles têm que voltar atrás. Este governo acabou. A gente só está assistindo o começo do final. Obrigado. Isso ainda vai dar muito pano para manga. Muita gente ainda está assustada com as revelações que estão sendo feitas pelo ex-funcionário do Departamento de Estado americano Mike Benz. O cara está abrindo a boca com a segurança de ter por trás um presidente como Donald Trump e um especialista como Elon Musk. Nem mesmo a grande imprensa consorciada está falando muito sobre o assunto. É impressionante. Mas não é estranho? Como um ataque deste nível de governo não esteja sendo devidamente explorado? Nem as autoridades acusadas estão se pronunciando sobre as acusações. O que é isso? E para nos ajudar a entender melhor o que está acontecendo, nós vamos conversar agora com o professor Marcos Pisolato. Seja muito bem-vindo, Pisolato. Você também não acha muito estranho esse silêncio todo das autoridades brasileiras? Seja bem-vindo. Olá, Paulo, saudações à nossa audiência. Olha, eu estava pensando agora assim, devia ter muita autoridade arrancando os cabelos de preocupação, mas acho que elas não têm cabelo para arrancar, talvez por isso não estejam demonstrando tão publicamente assim. Eu sugiro depois, inclusive, que a nossa audiência, depois que o programa terminar, volte nas declarações do Mike Benz, porque a gente não consegue absorver o tamanho dessa tragédia política, diplomática que ele está denunciando. Porque se 10% disso aí for verdadeiro, vai faltar cadeia de luxo no Brasil.
porque muita gente da alta classe política e financeira e da imprensa pode parar atrás das grades, presumindo que a gente vai investigar esse caso no Brasil. O silêncio, Paulo, é justamente para evitar que se espalhe mais ainda a notícia, porque são coisas muito graves. Eu vou usar, inclusive, a expressão do próprio Trump, ó, abre aspas, é algo muito grande e muito sujo. Sujo é a palavra certa. O que a gente está fazendo, você falou na tua abertura, a gente não está inventando a sujeira. A gente está analisando a sujeira que foi denunciada. Ela é muito grande. É uma instituição, uma agência como o SAGE. Aliás, eu gostaria aqui de lembrar um evento histórico. A esquerda já foi uma crítica severa da USAID. Na época do regime militar, o Brasil fez um acordo, né, o MEC brasileiro, o Ministério da Educação brasileiro, fez um acordo com a USAID, aqui chamado no Brasil, era chamado de MEC-USAID, que era para reformar a educação no Brasil ao modelo americano, às necessidades brasileiras. Eu, por exemplo, sou um crítico desse projeto lá de 1964, eu não era vivo, mas a gente colheu os frutos daquele projeto. Porque ele tirou, por exemplo, filosofia do currículo, ele diminuiu a carga de história, porque era uma adaptação da educação brasileira para a necessidade brasileira daquele período. Foi criada lá pelo Kennedy em 61, a USAID. E aos poucos ela foi se afastando dessa ideia de ajudar e alinhar os países ao modelo americano e foi caindo nessa agenda woke. O Eduardo Bolsonaro mencionou aí, a gente está falando de uma agência que era para ser humanitária, porque essa é a função original da agência. Nossa audiência vai poder observar, quando a mídia de estimação estiver divulgando esse caso, eles vão bater bastante na tecla do humanitário. Trump fecha a agência humanitária, Trump fecha a agência humanitária. Ele não está fechando a parte humanitária, tanto que o Marco Rubio falou que os setores essenciais humanitários vão permanecer, mas que ele vai ser investigado porque não há como ter certeza, porque esse poço está contaminado. Então qualquer balde de água que eu tiro daí, eu não sei se esse dinheiro foi de fato para uma injeção, para um tratamento de HIV, para uma pesquisa científica, que aliás já vamos falar que tipo de pesquisa científica acabou sendo financiado pela USAID. É algo assustador, é muito sujo mesmo. Agora, você imaginar que uma agência que era humanitária, que se perdeu, que virou ideológica, como o Eduardo Bolsonaro falou, patrocinou gibi transgênero no Peru. Isso mesmo, o país Peru recebe verba da USAID para fazer um gibi transgênero. Pense como norte-americano. Você quer que seus impostos sejam dedicados para imprimir um gibi transgênero no Peru, ou uma ópera transgênero na Colômbia. Não faz sentido que o dinheiro dos impostos americanos vá para esse tipo de coisa, partindo numa agência que é humanitária. Então eu gostaria de separar para começar, né? Existe uma parte da USAID que é humanitária, que deve ter de fato sim pessoas agindo humanitariamente, com dinheiro humanitário, mas o que essas denúncias revelam é que a maior parte do dinheiro, e não é pouco, em 2023 foram 72 bilhões de dólares só da USAID para financiar essas agendas aí identitárias, cultura woke, jornais, jornalistas, mídias. Com certeza a mídia nacional também deve estar envolvida, também deve estar recebendo. Não é muito difícil achar por aí pequenos diretórios de ONGs com uma plaquinha da USAID aqui no Brasil. Então não é algo difícil de encontrar e de provar. Se tudo isso for investigado e provado, a sujeira é tão grande, Paulo, tão grande, que acho que é por isso esse silêncio dessas autoridades que possam estar envolvidas. Lembrando que o Benz falou, juízes que foram lá para receber treinamento. Eu, se eu não me engano, ano passado teve uma tal reunião em Nova York, muito misteriosa, né? Que era para ter um curso para os juízes, mas a agenda dos juízes não era revelada. Olha só como as coisas vão aparecendo, né? O mal não perdura para sempre, né, Paulo? Pois é, né? E sabe o que é mais intrigante nisso aí, ô Pizzolato? É que parece realmente que os caras têm todas as provas necessárias que estão acusando, né? Para confirmar o que estão acusando. E vai ficar uma coisa complicada, porque até a embaixada dos Estados Unidos no Brasil deu 170 mil para o influencer aí, o Felipe Neto, tratar de desinformação. Aliás, está bem silenciado ultimamente, né? Não, bem, pois é. Então, todo mundo calado agora e é sério demais, porque não adianta fingir que nada aconteceu. Se as autoridades brasileiras que estão sendo acusadas num momento como esse, numa situação como essa que está repercutindo no mundo inteiro, veja, ele falou bastante ali da Marine Le Pen, na França, que também passou pela mesma situação.
Né? Você viu aí essa situação também ocorrendo na América Latina, na América do Sul? E aí ele cita na América do Sul o que é mais importante, o que foi mais bombástico, a influência direta no mecanismo político do país, selecionando gente do TSE, do STF. Veja, e aí, quem são os culpados? Somos nós que estamos falando disso? Nós estamos analisando, isso é muito sério. Se isso não passar de mentira, ok, mas será que isso não passa de mentira? Pisolato, o negócio... Acho difícil. O Trump está afirmando com a categoria e está autorizando o Mike Pence, ele e o Elon Musk, estão autorizando o Mike Pence a sair por aí falando. Por quê? Porque eles têm bala na agulha. Eles não estão inventando nada disso. E aí, vai ficar todo mundo calado no Brasil, fingindo que nada acontece? Bom, os caras estão no poder, né? E aí? Como é que vai ficar essa situação? Vamos lembrar que o Mike Pence era funcionário da área tecnológica do Departamento de Estado. Então, esses textos que ele mencionou, o que ele leu, provavelmente deve ser correspondência ou coisas mais graves ou mais secretas, inclusive, né, dentro do Departamento de Estado. Ou seja, ele deve ter essas provas, deve ter essas fontes, porque ele sabe, como bem falou o deputado, se ele fez todo esse tipo de denúncia e não houver prova equivalente, ele é que vai para a cadeia. Veja, e nós não estamos falando de um sujeito que falou e a imprensa repercutiu um pouquinho e morreu, como geralmente acontece aqui no Brasil, quando há alguma denúncia envolvendo autoridades. Nós estamos falando que o presidente da República, o Trump, agiu em função dessas denúncias. E é algo gigantesco. A gente está falando, por exemplo, ó, além de todas essas agendas woke aí, de ONGs que defendem o tal direito reprodutivo, que eu gosto de chamar de assassinato de bebês, porque direito reprodutivo é uma coisa, né? É aborto mesmo, né? Tem a tal da EcoHealth, que é uma empresa, é uma espécie de ONG, um instituto, que lida basicamente com questões de saúde. Essa empresa recebeu da USAID 54 milhões de dólares. Então, uma empresa, um instituto americano, a EcoHealth, recebeu 54 milhões de dólares. Essa empresa é a que financiou o Instituto de Virologia de Wuhan. A gente lembra desse nome de algum lugar, né? Uma empresa, o Instituto Americano recebe dinheiro da USAID e leva esse dinheiro para a China, para o Instituto de Virologia de Wuhan, que naquele momento estava pesquisando, fazendo pesquisas com ganho de função para vírus. O resultado dessas pesquisas do Instituto Wuhan de ganho de pesquisa de vírus, a gente conhece como Covid-19. Porque essas pesquisas para transformar vírus em armas, para aumentar a potência dos vírus para atingir o ser humano, ou seja, a arma química, é proibida nos Estados Unidos. Não se pode fazer esse tipo de pesquisa. Então o dinheiro saiu do Instituto Humanitário, foi até o Instituto Wuhan, onde já está mais que provado que foi lá que começou a Covid. Isso aí é humanitário. Eles financiaram uma arma que deu no que deu, né? Deu no que deu, toda aquela tragédia que a gente viu. E mais de 70 milhões de dólares, né? Os caras mandaram para lá. A gente tá falando, e aí ocasionou isso aí. Dinheiro. E olha só o tamanho do problema. Os caras vão provar que foram os Estados Unidos que participaram da criação dessa pandemia. Gravíssimo. Entendeu? Gravíssimo. E no período do governo esquerdista de Joe Biden. Essa esquerda só faz bobagem, cara. Só faz bobagem pelo mundo inteiro. E isso está sendo agora mostrado, escancarado. Não vai ser conversa fiada, Pisolato. Não vai ser narrativa. Os caras vão mostrar fatos e ainda assim vai ter aquele que não acredita, que vai fechar os olhos até quando vier a paulada para valer. Por quê? Porque esses caras serão julgados e possivelmente condenados para cumprirem pena nos Estados Unidos. Esses funcionários, porque são 7 ex-chefes tops, número 1 da CIA, que ainda estão vivos e que terão que depor no Congresso americano. E não poderão mentir. E se forem considerados traidores da nação, porque estão desviando dinheiro do pagador de impostos, dinheiro de impostos americanos que deveriam ser usados os recursos deveriam ser usados dentro de território americano, para os americanos, e, no entanto, estava servindo para atender interesses ideológicos de pessoas, né, com os mais variados
desejos globalistas que nós podemos imaginar, e ainda resultando nessa questão toda. Imagine esses caras, para não pegarem pena de morte, porque dentro da legislação americana, se for considerado traição, eles pegam pena de morte. E para não pegarem pena de morte, diante dos fatos, porque ninguém imaginava que Donald Trump voltaria ao poder, porque os caras estavam lá, né, pisolado. Os caras tinham o controle da máquina nas mãos. E até isso, eles não foram competentes, né? Deixaram voltar Donald Trump. Por que Trump voltou? Pela insatisfação do povo americano e pela força gigantesca de Elon Musk com toda a sua tecnologia vigiando. O cara da rede foguete, bicho. O cara vigiou tudo, não deixou absolutamente nada acontecer, e ali foi o resultado da democracia. Ninguém roubou a eleição. Foi democracia vigiada. Vigiada. Esse é o resultado da democracia. O povo pediu a volta de Donald Trump e agora ele está retribuindo esse favor aos americanos, abrindo tudo. Fala, olha, aqui agora não vamos esconder mais nada. O cara abriu aí os arquivos do assassinato de John Kennedy, rapaz. Imagine o que ele não vai fazer. E agora está todo mundo preocupado. O Olaf Scholz está extremamente preocupado. O Pedro Sánchez, na Espanha, está extremamente preocupado. O Emmanuel Macron, na França, está extremamente preocupado. O presidente Lula está extremamente preocupado. Veja, se os caras forem condenados lá, a ferramenta que eles usaram também é parte do crime. Ou seja, se usaram autoridades brasileiras, essas autoridades brasileiras são uma extensão do crime cometido por essas autoridades americanas. Então, terão que responder também de acordo com a legislação americana. Você já imaginou? Você já imaginou se os caras baterem o martelo lá e condenarem as autoridades brasileiras aqui, os caras vão fazer o quê? O quê? Só tem duas saídas aí, pisolado. Porque fingir que nada está acontecendo é impossível. Essa coisa vai rolar. Alguém vai ter que se manifestar, vai ter que se defender, vai ter que provar para os caras lá que tudo isso é um engano. Porque se não conseguir provar que é um engano, entendeu? Que é uma mentira, aí o bicho vai pegar. E aí o que se vai fazer? Vai falar, não, daqui ninguém pega. Ou então você só tem duas saídas. Uma, ou arruma a mala e se manda para um país desse amigo, Cuba, Venezuela, seja lá para onde for, ou decreta definitivamente a tomada de poder geral, a ditadura no Brasil. Ninguém entra e ninguém sai. Porém aí... É um bom ponto. Porém aí, essa segunda opção é extremamente complicada, difícil, porque não vai contar com apoio militar. Por que não vai contar com apoio militar? Você pode contar com os cabeças que estão ali, que foram colocados para o comando das Forças Armadas, mas as instituições, as Forças Armadas não vão participar. Por quê? Porque vai vir a mesma pressão que veio quando era do governo anterior, vai vir agora para cima do governo brasileiro. Então, se partirem para uma situação como essa, isso aqui é uma análise política da situação, política estratégica da situação. Concorda comigo? Apenas uma análise. Se os caras entram com o uso da força, como fez Nicolás Maduro na Venezuela, não vai dar certo. Porque aí os caras já entram com a força de lá para cá, para suprimir. Então, imagine o tamanho do problema que essa gente tem nas mãos. Não adianta fingir que nada está acontecendo, que vai dormir agora à noite e amanhã está tudo normal novamente. O que você acha, Pisolado? Eu acho até que acabou o gás da máquina, né? Porque a gente não está vendo nenhuma cortina de fumaça diante de toda essa balbúrdia, essa barra funda, esse saco de gato do mato aí. Lá nos Estados Unidos não vai acontecer, alguém vai ser punido, lá serão muitas pessoas que serão punidas. Com certeza, porque é um sistema judiciário que funciona, uma democracia que funciona, como você bem disse, o fato de haver uma democracia que em alguma medida é até auditável, né? Já que um sistema eleitoral que funciona
pode até ter havido lá na época do Biden algum tipo de manipulação das redes sociais, mas com liberdade de expressão, que é uma essência, um fundamento da democracia, o povo olhou, percebeu os erros e agora está percebendo as provas desses erros, uma vez constatada e provada todas essas alegações, especialmente do Mike Pence, e muito mais coisa que deve aparecer de muitas outras agências, né? Porque a gente está falando praticamente só de um indivíduo e de uma agência, que é o SAGE. Temos o caso da CIA para ser investigado, temos o caso do FBI para ser investigado. Deve ter tanta instituição, tanta agência para investigar, muito mais sujeira vai aparecer. Lá, com certeza, vão haver, já está havendo consequência. O Trump ainda suspendeu os funcionários da agência, que são da agência, não das terceirizadas, com salário. Então eles vão ficar de licença recebendo o salário, até que se investigue. Agora, o que ele fez de forma abrupta, e eu acho que está correto, foi as agências terceirizadas. Tem agências ali que tinham 50 milhões em faturas para receber da USAID. Como assim? Uma agência terceirizada faz uma conta de 50 milhões e o governo paga sem mais nem menos. Agência que trabalhava com publicidade, com propaganda, precisa no mínimo ser investigado. A segunda etapa, que eu concordo contigo, é quando chegar aqui no Brasil esse efeito dominó. Já está aqui, né? Um deputado denuncia ali, nós estamos falando aqui, analisando, porque, de novo, a gente está olhando a sujeira que alguém jogou no ventilador, ela tende a se espalhar. Se tudo isso aí for comprovado, é algo muito grave que precisa de investigação. Aí eu vejo um problema e o ponto que você levantou. Bom, quem deveria investigar algo tão grave que envolve quase todas as esferas do poder no Brasil, provavelmente? Provavelmente, hipoteticamente falando, chegaria de repente até um presidente da República, já que se confirmada essa denúncia aí da relação da USAID, da verba com o TSE, de novo, estamos analisando a fala do Mike Pence. Envolve, obviamente, o presidente da República, envolve o presidente do TSE na época da eleição. Quem teria que investigar isso? O Ministério Público vai investigar uma coisa tão grande assim? Nós vamos confiar nas pessoas que estariam envolvidas, em juízes que podem ser os juízes que foram lá receber treinamento? Então tem um problema aí. Quem investigaria uma coisa tão grande como essa, que envolveria, de novo, né, analisando as denúncias do Mike Pence, envolveria as pessoas que justamente seriam aquelas responsáveis por investigar? Confiaríamos, por exemplo, numa CPI para investigar isso aí, que provavelmente deve ter deputado e partido também envolvido nisso? No caso brasileiro, na forma como nós estamos estruturados, o judiciário, o parlamento, o poder executivo, acho muito difícil investigar, mas também acho muito difícil esconder embaixo do tapete, porque é algo que tende a ser muito grande. Se tudo isso aí, ou não precisa ser tudo, metade das denúncias dele relativas ao Brasil, só falando do caso brasileiro agora, forem verdadeiras, se comprovarem, a gente está falando das pessoas que tomaram as decisões que mudaram o rumo das eleições e de toda a comunicação no Brasil. Eu vou tirar aí de novo uma frase do Mike Pence, abre aspas: se o SAGE não existisse, Bolsonaro ainda seria presidente do Brasil. Nossa audiência tem noção de quão grave é isso. É uma interferência direta no sistema eleitoral. Ou seja, as eleições não teriam valido então em 2022. O presidente que está aí é um presidente que seria ilegal. De novo, estamos analisando a fala do Mike Pence. Vamos ficar esperando que essas denúncias todas sejam acompanhadas de prova. Então eu fico nesse ponto que você mencionou. Quem investigaria algo tão grande, tão sujo como esse no Brasil? Da forma que nosso poder judiciário está instituído e nessa relação que há com a presidência da República e com o parlamento. Quem investigaria isso? O problema não é nem quem investigaria, é quem puniria isso aí, porque se vier de lá para cá, o negócio está comprovado. Os caras vão mostrar tudinho, vão mostrar extrato bancário, pagamento, nome na folha de pagamento, hospedagem, né, tudo, viagem. Essas reuniões são todas gravadas, né? Então não tem como escapar disso. A questão aqui é quem vai punir depois. Quem vai punir? Se de repente os caras resolvem fazer como foi feito na Venezuela, diz, não, tá bom, deixa isso para lá, aqui quem manda somos nós, acabou, vamos pensar no dia seguinte, vamos partir para a reforma tributária, né? Vamos partir para a questão de anistia ou não, vamos discutir mais interrupção de gravidez e vamos tocar a nossa vida normal como a gente tem que voltar a tocar. Então, e aí, como é que fica? Fica tudo por isso mesmo? Esse é o maior problema. Aí todo mundo fala, tudo bem, violou, quebrou a Constituição, traíram, o cara não pode. E daí?
Quem manda aqui somos nós e quem vai fazer aqui a coisa ao contrário. Entendeu? Então, esse é o problema. Concordo. A luz no fim do túnel chama-se eleições 2026. 2/3 do Senado serão trocados. A Câmara inteira vai rodar a que está ali, entendeu? Só vai depender do que os caras vão fazer. Eles querem continuar como parlamentares? Querem continuar no Senado? Querem continuar como deputados? Então, aí, quem deveria julgar, como você falou, e quem deveria tomar as decisões, você pode ter certeza que vai tomar. Vai tomar porque quando o pirão é pequeno, como é quando a farinha é pequena, meu pirão primeiro, não é isso que se diz? Então, é o que vai rolar. A gente então, tem que pensar... O que pesou para essa turma, o que está pesando para essa turma, é de estarmos num ano pré-eleitoral. Então, quer dizer, o tempo fechou. Fechou geral para essa galera aí. Vamos pensar positivamente. Eu sempre gosto de deixar a nossa audiência só no desespero do tamanho da tragédia que essas denúncias nos relatam, né? Dá uma angústia de pensar. Na verdade, convenhamos, né, Paulo? A gente tinha essa ideia no ar, né? Tinha uma suspeita que a gente não podia falar, nada. O que esse Mike Pence está fazendo é isso, dando um certo alimento para as nossas suspeitas e a gente fica no aguardo da confirmação. Mas vamos pensar positivo, né? O que pode vir daí? A pressão tão grande, por mais que a gente não consiga prender ninguém, digamos assim, né? Que possa estar envolvido nisso, não conseguimos punir as pessoas envolvidas, mas pode causar um tremor, um temor e um tremor tão grande nesses que representam o poder, que podem vir daí coisas boas. Por exemplo, a gente já vê Hugo Mota falando, por exemplo, em anistia, a gente já vê Hugo Mota falando, não, mas 8 anos inelegível é um tempo muito extenso. A gente já vê sinais positivos. Bom, a cortina de fumaça que eles possam usar para poder nos distrair dessas denúncias gigantescas pode ser positivo. E a gente tem que pensar nos presos do 8 de janeiro, a gente está falando de mães, de pessoas com problemas físicos, problemas de saúde, problemas mentais. Talvez seja o grande prêmio disso. O ideal seria que a gente colocasse na cadeia, supondo que essas pessoas que estão envolvidas nessas denúncias sejam de fato culpadas, seria o ideal, que a gente exercesse a justiça e colocasse as pessoas na cadeia, de lá elas nunca mais saíssem. Mas se a gente conseguir com isso libertar as pessoas do 8 de janeiro, mantém a condenação por vandalismo, pega lá 6 meses de trabalho voluntário, paga uma multa, não 17 anos de cadeia porque pichou uma estátua, devolve a senhora para a família, devolve a mãe para os filhos, já é uma grande conquista. Trazer de volta Bolsonaro como elegível, nossa, é outra grande conquista, é quase como se a gente quase consertasse 2022, quase, porque o estrago desses 2 anos está aí, por mais que o Lula vá para a TV falar que a gente deve fazer certas coisas, já que os preços estão caros, o estrago está feito, o estrago vai ser pior ainda daqui para frente, tem mais 2 anos pela frente. Então quem sabe, pensando de forma otimista, eu preferiria que tivesse anistia de janeiro, tivesse um Bolsonaro elegível, uma disputa honesta, uma disputa democrática e livre em 2026, e que tivesse os culpados, se ou são, presos. Mas se a gente tiver que escolher, se não puder ter tudo, eu escolho a questão humanitária. Já que falamos tanto da USAID humanitária, às pessoas do 8 de janeiro. Porque eu fico imaginando que deve ser lá dentro dessas prisões, para essas famílias que estão aqui fora assistindo, seus parentes lá sofrendo, né? Só que essa moeda de troca que você está se referindo, ela é muito pequenininha. Ela tem um valor muito pequeno comparado ao tamanho desse problema que está surgindo aí, entendeu? Tudo bem, eu vou liberar aqui o pessoal, que é muito legal e tal, só que isso é muito pequenininho comparado ao que está aí. Ou seja, a responsabilidade tem que ser muito maior se for comprovado mesmo. E se for comprovado essas pessoas condenadas e não quiserem ser responsabilizadas aqui no Brasil, falam, não, aqui somos nós que mandamos, essas pessoas serão proibidas de sair do país. Vão sair por onde? Vão sair por Argentina, pelo Paraguai? Não terão como sair, entendeu? Vão para onde? Vão para a Europa, serão procurados pela Interpol e outras coisas mais. Vai ficar muito complicado. E aí o Brasil, né? Você já viu que ele já tem ferramentas ali para pressionar, começa a pressionar. O Brasil nunca passou por uma sanção, Pisolato. Não sabe nem como é que é isso. O José Genuíno, que era
né, integrante aí das forças de resistência no passado, segundo o general Ultra, ele não aguentava um aperto. Entregava logo todo mundo. Sim, guerrilha do Araguaia, né? Ele foi suspeito do dedo duro. Exatamente, ele entregava todo mundo. Então o Brasil ainda não passou por sanção. Se o Brasil vier a sofrer sanções, se o Brasil for sancionado, será que vai aguentar? Então veja, uma coisa é uma Rússia que já está acostumado com sanções, que já vinha se preparando há muito tempo, garantindo o crescimento de suas reservas de ouro internacionais e está conseguindo resistir, mas já está preocupada porque essas reservas estão acabando. Agora o Brasil que nunca passou por isso, tomar a primeira sanção na cabeça, será que segura a onda? Será que está preparado para isso? Não faz parte da cultura do brasileiro. E vou te dizer mais uma coisa. O PT já em campanha eleitoral, né? O PT já está em campanha eleitoral. Aí, isso não é bom para a imagem de um partido. E aí, veja, se isso for verdade, todo o governo que está aí, do PT, assumiu por apoio do governo americano, do governo de Joe Biden. E aí, agora fica aquela coisa, aquela bobagem de botar bonezinho azul na cabeça. O Brasil é dos brasileiros, que nem a deputada Jandira Fegali apareceu. Não, aqui, bonezinho tal, na cabeça. O Brasil é dos brasileiros. Peraí, velho. Que o Brasil dos brasileiros, vocês estão falando isso e vocês receberam dinheiro de fora? Donald Trump está fazendo uma revelação grande. Ele vai acabar com esse conflito na faixa de Gaza, vai colocar todo mundo ali em ordem, vai dizer o seguinte: olha, tá bom, vocês estão dizendo aí que Israel que está acabando com os palestinos, nós vamos botar nossas forças ali e vão controlar para garantir a paz na região, vão reconstruir toda a faixa de Gaza. Os americanos vão proporcionar o crescimento, o desenvolvimento humanitário ali dentro da faixa de Gaza, impedindo que as tropas do Hamas se restabeleçam e voltem a dar problema para Israel de novo. O Benjamin Netanyahu era só sorriso. Estava aqui, ó, de norte a sul, imagina, de leste a oeste, só sorriso. Então, com base nisso, com esses atos de Donald Trump... Ele é o cara. Ele é o cara. Ótimo. Né? Ele é o cara e está apresentando as soluções. O Brasil é dos se ele resolver o problema brasileiros verdadeiros. Se o Trump resolve o problema de Gaza, tem que dar uns 2 Nobel da Paz para ele, que a gente está falando do problema de 3.800 anos. E ele fez a proposta mais básica que existe. Olha, não tem que morar em Gaza, ela está toda destruída, nós vamos reconstruir. O palestino que não quiser morar lá tem o direito de emigrar, vai para onde quer. Claro que o Hamas foi contra, né? E teve a cara de pau de ir para os jornais falar: não, isso aí viola as nossas causas. O esquerdista que está me assistindo, leia lá o estatuto do Hamas. Qual é a causa do Hamas? Exterminar os judeus, eliminar os judeus. Ele fez a proposta mais óbvia: eu reconstruo, modernizo a faixa de Gaza, quem quiser ficar lá fica, quem quiser emigrar, emigra, os países europeus aceitam, até o Canadá já andou falando que pode pensar em aceitar. Olha que maravilha, só que tem que ser desmilitarizado. Faixa de Gaza não pode novamente alimentar grupos terroristas. Olha que ideia simples, é uma ideia que não é muito simples. E por isso que ele merece toda a nossa atenção e teu boné, Paulo, fantástico. Vai receber o Prêmio Nobel da Paz. É assim que nós queríamos, presidente. Eu vou te dizer o seguinte, todo mundo sabe disso, eu votei nele, né? Eu sou americano. E o meu voto foi aí. Valeu a pena e muito. Pisolato, chegamos ao final do nosso programa mais uma vez. Muitíssimo obrigado pela sua participação e eu convido você a participar conosco do programa do Mundial Telenotícias ao meio-dia desta sexta-feira, tá bom? A gente vai conversar mais sobre isso. Um grande abraço. Abraço, Paulo. Tchau, um abraço para nossa audiência. Tchau, tchau. Até amanhã. E nós ficamos por aqui com esse programa de hoje. Se você gostou, nos dê um like ou um dislike se você não gostou. Aqui é democracia e falamos a verdade. Duela a quem lhe duela. Um forte abraço e nos vemos amanhã de novo ao meio-dia. Até lá.